Boa noite, galera. Hoje é dia 15 de maio de 2019, voltando aí com força total aqui. Hoje uma porrada de novidades aqui, ó. Anotei aqui umas pautas, 6 novidades aqui. Vamos falar rapidamente a respeito de cada uma delas. As manifestações que estão ocorrendo aí por causa do contingenciamento dos valores destinados às universidades federais aí. Isso é uma palhaçada. Numa das últimas quintas-feiras aí, eu acho que é a última mesmo, o ministro da Educação foi lá, fez a live junto com o Bolsonaro, estava explicando a respeito disso. Ele falou, ó, não vai haver corte de verba, apenas um contingenciamento, ou seja, segurem aí 3,5% do valor destinado a vocês aí, para caso haja necessidade, a gente ter um dinheiro guardado. Por que isso? Porque PT destruiu o país, simples, simplesmente por isso. Afundou o país. Todo lugar está tendo contingenciamento, e aí aquele bando de vagabundo das universidades federais e afins não estão gostando desse disparate, estão fazendo manifestação aí pelo país todo. É engraçado, eu estava vendo aqui uma foto aqui em São Paulo, CUT e centrais sindicais encabeçando os movimentos. Mas, ora bolas, justamente quem nunca estudou ou quem nunca estuda está preocupado com verba destinada à Universidade Federal. Sabe por que isso? Justamente porque são nas universidades federais onde há a maior lavagem cerebral dessa molecada, dessa juventude nossa aí. Então, isso aí já encerrou. Para mim, já era. Internação voluntária. Acabaram de aprovar aqui, o Senado aprovou internação voluntária nos casos de dependentes químicos. Eu achei essa proposta excelente, já passou pela Câmara, agora já foi aprovada pelo Senado e vai para sanção do presidente nosso aí, Jair Bolsonaro. Com certeza ele vai sancionar. Por quê? A gente tinha aquele problema da sociedade inteira aí. Aqui em São Paulo a gente tem a Cracolândia, e não só uma, né? A gente tem outros pequenos focos também. E aí a sociedade fica refém. O dependente químico que já não age mais conforme a sua sanidade mais normal, ele já está num ponto que ele virou praticamente um animal. E aí você tem que ver aquela pessoa ali definhando até a morte. E aí o Estado não pode intervir, as pessoas também não podem intervir, fica aquela situação ali, aquele braço de ferro. Lembrando que as esquerdas gostam de usar essas pessoas como massa de manobra. Elas não estão nem aí para realmente para melhorar a vida delas, não está nem aí para a saúde dessas pessoas e tal. Eles querem utilizá-las como massa de manobra. Graças a Deus foi aprovado isso aí. Ou seja, o que acontece agora? Resumindo, depois de um laudo médico que diz que aquela pessoa não tem condições mais, ela pode sim ser internada compulsoriamente, né, ou involuntariamente. Aí passa por um tratamento lá de desintoxicação. Excelente, é uma excelente maneira de resolver o problema. A gente não pode deixar essas pessoas lá morrendo, vendo que estão morrendo e não poder fazer nada. Lembrando que elas já não estão respondendo mais pelos seus atos. Então, causa uma insegurança para as pessoas que estão por ali e principalmente para elas mesmas. E essa aprovação aí do Senado, ele aprovou essa internação compulsória e também aumentou a pena do traficante que é líder de facção. A pena mínima aumentou de 5 anos para 8 anos. Excelente, vamos deixar registrado isso aqui. Incentivo ao turismo LGBT é retirado do Plano Nacional do Turismo. Excelente, não tem que fazer turismo LGBT coisa nenhuma aqui no Brasil não. Ainda mais com dinheiro público. Aí é o fim da picada. Tantas belezas naturais no Brasil aqui, vai fazer evento para a comunidade LGBT. Se quiser fazer algum evento, que paguem do bolso e não do dinheiro público. Ministério Público Federal pede a suspensão do decreto de armas do Bolsonaro. Vejam só, eu só vou falar rapidinho sobre isso. MP pediu a suspensão por quê? Decreto é um retrocesso e coloca em risco a segurança pública. Falou em retrocesso, você já fica meio de barba de molho. Foram 5 procuradores que assinaram essa petição aí. Falou em retrocesso, já é complicado. E aí ele diz lá que coloca em risco a segurança pública. Jair Bolsonaro foi eleito pela maioria da população brasileira. A pauta dele sempre foi a respeito da flexibilização das armas de fogo. E aí ele não pode agir conforme a maioria do povo, porque, segundo alguns promotores, isso vai atentar contra a segurança pública. Para eles, 70 mil assassinatos por ano, como a gente tem hoje, não conta muito. E isso que esse valor aumentou muito da época do Estatuto do Desarmamento de 2003 para cá. Então,
Eles ignoram esse fato aí. Então, tá aí. Lembrando que eles não comentaram dos 25% de assassinatos aí que diminuíram nesse primeiro bimestre desse ano. Mas tá aí. Aí nós temos o bafafá também do Felipe de Orleans e Bragança. Qual que foi? Estava tendo uma solenidade lá na Câmara a respeito do aniversário da Princesa Isabel, que acabou com a escravidão no nosso país. E vejam o que a reportagem colocou aqui. Olha que pataquada. Felipe de Orleans e Bragança diz que escravidão é, abram aspas, da natureza humana. Aí deu um bafafá, Benedita da Silva do PT foi lá, falou um monte, só que eles não continuaram, pô. Aqui o resto da frase, olha que beleza. A natureza humana nos leva a esses grandes conflitos. Nos leva a esses conflitos de escravizar o outro. Isso faz parte da nossa natureza, faz parte do ser humano. Claro que faz, porque o ser humano é caído, o ser humano é mau. Depravação é total desde a queda. Então, sim, parte isso do ser humano. Mas ele continua. Como combatemos isso? Essa é a grande questão. Ou seja, ele não está apoiando e falando que é uma coisa natural e a gente tem que escravizar o outro, não. Ele está falando que a escravidão parte do ser humano, de uma coisa má do ser humano, e aí tem que achar mecanismos para coibir isso. Olha que absurdo, os caras pegam e botam só uma metade de uma frase, causa todo esse transtorno aí. Bando de safado. E agora vamos lá. Cota para trans na Universidade Federal da Bahia. Entrou lá no curso de medicina, a primeira trans. Engraçado que lá tem cota para trans. Eu já sou contrário a qualquer tipo de cota, principalmente de trans. Qual a necessidade da cota do trans? Esse aí é o fim da picada. E é na Universidade Federal da Bahia e são essas universidades que estão aí brigando pelo não contingenciamento dos valores destinados a elas. Olha que absurdo. Então tá lá na reportagem, fazendo uma propaganda. E por falar em cota, 7 minutos, e por falar em cota, ontem eu estava assistindo o Negão, do canal do Negão, ele estava na Jovem Pan. Foi para lá, convite do Caio Coppola, muito legal a entrevista, tem 1h17, bem legal aí, o Emílio lá, que estava coordenando ali, e o Negão falou aquelas coisas que ele já está acostumado a falar, que são excelentes, como ele mesmo falou, ele fala obviedades, mas hoje em dia tá difícil, com a tal da politicamente correto aí, você falar uma obviedade, você acaba ficando famoso. E é engraçado que ele falou uma questão que eu nem tinha parado para pensar ainda, eu já passo direto, vejo essa história direto, a questão da escravidão do povo egípcio. O povo egípcio era de tonalidade de pele escura e escravizavam os brancos hebreus. Tem gente que discorda, tem gente que fala que os egípcios eram brancos aí, mas não é a maioria. A corrente majoritária diz que eles tinham a pele escura, ou negra, ou marrom ali, mais escura. É só você ver as pinturas que eles faziam. Vejam depois lá e vocês vão ver que todos os desenhos que os egípcios faziam, eles pintavam o personagem ou de marrom ou de preto. Além disso, vários estudos aí a respeito do pessoal do norte da África ter a pele escura. E os hebreus, quando foram para o Egito e foram escravizados, eles não se misturaram com os egípcios. Lembrem aí que os hebreus ficavam no território de Gósen e não se misturavam, tinha leis expressas de Deus quanto a isso. Então, a ideia é que os hebreus eram brancos e os egípcios negros, ou pretos, ou morenos, e escravizavam os brancos hebreus. Olha que engraçado. Então, se vai falar em dívida histórica, a gente tem que ir para muito antes disso tudo aí. Então, para encerrar o papo, Negão foi lá muito bem, falou muito legal, muitas coisas boas a respeito disso aí, de vitimismo, de racismo, de preconceito, de tudo aí que interessa a esse mundo de lacração. Muito bom a entrevista. Então, com isso, 9 minutos, falei aqui a respeito dos assuntos que mais me chamaram a atenção hoje. Tinha mais, hoje parece que bombou, mas espero que amanhã esteja aí, volte aqui novamente com mais alguns assuntos aí, beleza? Forte abraço, até a próxima.